Você já parou para pensar por que na Bíblia Deus manda os maridos amarem e as esposas respeitarem? Pois é, pode parecer estranho à primeira vista. Tem um versículo em Efésios 5:33 que passa despercebido por muita gente, mas para quem leva a sério o casamento com base nos princípios de Deus, esse versículo é um verdadeiro divisor de águas. Diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Simples, direto. Amor para o homem, respeito para a mulher. E aí a gente para e pensa, ué, por que Deus não mandou os dois simplesmente se amarem? Não seria mais fácil? Afinal, todo mundo quer ser amado, né? Mas aí é que está o ponto. A lógica de Deus nem sempre bate com o que o mundo ensina por aí. A cultura de hoje vive dizendo que respeito precisa ser merecido, que não existe diferença entre homem e mulher, que tudo é igual. Mas quando Deus fala, Ele não está tentando agradar a moda do momento. Ele está revelando a verdade, uma verdade que atravessa séculos. Esse versículo não é uma regra ultrapassada. É um reflexo direto de como Deus nos criou. Homem e mulher têm o mesmo valor, a mesma dignidade, ambos feitos à imagem dele, mas não são idênticos. Fomos projetados com naturezas diferentes, e isso é algo lindo, não uma limitação. É liberdade. Os homens, por dentro, carregam uma necessidade profunda de serem respeitados. Não é questão de ego, é identidade. Quando um homem se sente respeitado, ele se posiciona melhor, lidera com mais firmeza e ama com mais profundidade. Já a mulher? A mulher floresce quando é amada com um amor firme, constante e protetor. Amor que valoriza, que cuida, que está presente. Quando uma mulher se sente amada de verdade, ela desabrocha. Porque esse amor fala direto com a alma dela, com um senso de segurança, de valor, de merecimento. Então veja, essa mensagem não é só sobre papéis no casamento. É sobre viver com sabedoria. É sobre seguir um caminho que funciona mesmo quando tudo ao redor muda. É sobre construir algo que dura, algo sagrado. Se você é um marido e se pergunta como liderar sua casa, ou uma esposa tentando entender como viver com força e graça, ou até mesmo alguém se preparando para casar e buscando direção, saiba, isso não é só um conselho qualquer, é um princípio eterno. Deus não desperdiça palavras. Ele não disse amor e respeito por acaso. Ele falou com propósito. E se a gente estiver disposto a ouvir de verdade e seguir, vai perceber que os caminhos dele não só funcionam, eles transformam tudo. Sabe aquela diferença entre amor e respeito no casamento que a Bíblia destaca? Muita gente acha estranho no começo. Parece que Deus está tratando homens e mulheres de forma desigual. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. É um reflexo da sabedoria divina, não de favoritismo. Quando Paulo escreveu sobre isso, ele usou a palavra grega agape para falar do amor. E agape não é aquele amor romântico de novela, cheio de borboletas no estômago. É um amor maduro, firme, que se entrega, que coloca as necessidades do outro acima das próprias. Um amor que não desiste quando os sentimentos oscilam. É o tipo de amor que Jesus mostrou na cruz. Sacrifício, presença, constância. Agora, quando ele fala sobre respeito, usa a palavra fóbio. Parece com fobia, mas não tem nada a ver com medo. Na Bíblia, esse termo significa reverência, um tipo de honra profunda que reconhece a liderança espiritual, o cuidado e a responsabilidade do outro. É o mesmo respeito que temos por Deus, não por medo, mas porque Ele é digno. Paulo não estava tentando fazer uma balança equilibrada, tipo, você faz isso e eu faço aquilo. Ele estava apontando para uma ordem que Deus já tinha pensado lá no início.
Quando um marido ama a sua esposa como Cristo ama a igreja e a esposa responde com respeito a esse amor, o que se forma não é uma hierarquia pesada, é harmonia, é parceria de verdade. A gente costuma pensar no casamento só como uma união entre duas pessoas que se amam e dividem a vida. Mas para Deus é muito mais do que isso. É um símbolo vivo do relacionamento entre Jesus e a igreja. Jesus se entregou por nós. Ele cuidou, limpou, resgatou e a igreja responde com amor, honra e confiança. Não por obrigação, mas por gratidão. Quando a gente reduz o casamento a dividir contas, cuidar dos filhos e sobreviver ao dia a dia, perde o brilho do que Deus sonhou. Mas quando deixamos a Bíblia nos guiar, começamos a entender que amor e respeito são mais do que boas práticas. São ferramentas de transformação profunda. Agora vamos falar da realidade. Os conflitos no casamento raramente começam por causa de grandes discussões teológicas. Normalmente, eles nascem devagarinho, nas pequenas feridas, quando ele se sente desvalorizado ou quando ela se sente ignorada. E sem perceber, o casal entra num ciclo perigoso. Ela para de respeitar porque se sente mal amada. Ele para de demonstrar amor porque se sente desrespeitado. E aí o ciclo continua. Mas Deus entende isso como ninguém. Ele sabe que homens e mulheres foram criados com diferenças, não apenas no corpo, mas na alma, no coração, no jeito de se relacionar. Somos iguais em valor, mas não somos idênticos. Um homem, por dentro, precisa se sentir respeitado. É quase como o ar que ele respira. É por isso que muitos homens se dedicam tanto ao trabalho, aos projetos, aos desafios. Eles querem se sentir honrados, querem saber que o que fazem importa, que estão sendo reconhecidos, especialmente pela mulher que escolheram para a vida. Quando uma esposa olha para o marido com admiração, reconhece o esforço dele, valoriza suas iniciativas e fala com ele com dignidade, algo dentro dele desperta. Ele se torna mais forte, mais presente, mais amoroso. O respeito não enche o ego de um homem. Ele o inspira a ser melhor. Ele se sente chamado a crescer, a proteger, a cuidar com ainda mais dedicação. E com as mulheres acontece algo parecido, só que com o amor. Mas não qualquer amor. É aquele amor que enxerga, que se importa, que busca, que a faz se sentir segura, especial, escolhida todos os dias. Quando um homem deixa o orgulho de lado, abre mão das distrações e decide investir no coração da mulher, ela floresce. E o respeito que ela oferece de volta deixa de ser uma obrigação. Passa a ser uma resposta natural, cheia de alegria, porque quando uma mulher se sente verdadeiramente amada, tudo nela se transforma. Sabe aquela sensação boa de se sentir amado de verdade? Quando isso acontece, a gente se abre, confia mais e responde com carinho. Isso não tem nada a ver com seguir regras rígidas ou cair em estereótipos. É sobre entender o jeito como Deus nos desenhou lá no começo, com emoções profundas, com necessidades que se completam. O casamento não é só um contrato entre duas pessoas. É uma aliança, um compromisso de alma, onde cada um oferece o melhor de si, não para receber algo em troca, mas para refletir o próprio amor de Deus. Quando o marido decide amar, mesmo nos dias difíceis, e a esposa resolve respeitar, mesmo quando ele ainda está aprendendo, eles não estão só seguindo um versículo da Bíblia. Eles estão imitando Cristo. Estão quebrando aquele ciclo de defesa e começando um ciclo de graça. E olha só que interessante. Deus não usou a mesma palavra para os dois. Ele sabe como nossa alma funciona. Ele fala o que cura, o que reconstrói, o que fortalece. Não o que a cultura prega, não o que está em alta por aí. Ele vai direto ao ponto, ao que realmente funciona. Porque foi Ele quem criou tudo isso. Agora vamos falar da prática, porque cá entre nós, falar de amor e respeito é fácil. Viver isso no dia a dia é outra história.
É aí que a coisa fica séria, porque amar e respeitar não são só sentimentos bonitinhos, são decisões, são atitudes. São exercícios diários de obediência e entrega. Então, como é que um marido ama sua esposa como Cristo ama a igreja? Nem sempre é com flores ou surpresas grandiosas. Às vezes, é dar a mão para ela quando a ansiedade bate. É chegar do trabalho e estar realmente presente. Largar o celular, olhar nos olhos dela e perguntar como foi o dia com sinceridade. É ouvir sem querer resolver tudo, servir em vez de se defender, falar com carinho quando a paciência já está no limite. O amor de Cristo foi um amor que se entregou. E no casamento, isso significa deixar o orgulho de lado, abrir mão de querer sempre ter razão, amar mesmo quando você está cansado, proteger mesmo quando ninguém vê, liderar com humildade, orar por ela, criar um espaço seguro onde ela possa ser vulnerável, onde ela se sinta vista, ouvida e amada. E quanto ao respeito, respeito de verdade não é ficar calada, fingir que está tudo bem ou se anular. É ter força sob controle. É falar com dignidade mesmo quando o coração está magoado. É acreditar no melhor dele mesmo quando o impulso é criticar. É evitar palavras que ferem. É usar palavras que constroem. O respeito aparece no tom da voz, no momento certo, na confiança. É dizer com atitudes: eu vejo o que você está enfrentando e estou do seu lado. Pensa na história de Abraão e Sara. Ela não era uma mulher calada ou sem opinião. Era firme, decidida. Mas a Bíblia diz que ela respeitava Abraão, chamava ele de Senhor. Não porque ele era perfeito, mas porque ela confiava na ordem de Deus. E Abraão, mesmo tropeçando às vezes, continuava seguindo a Deus e amando Sara profundamente. Quando a gente ignora esses papéis que Deus nos deu, a comunicação começa a falhar. A esposa diz: ele não me ama mais, e se fecha. O marido pensa: ela não me respeita, e se retrai. E aí vira um ciclo que só machuca. Mas quando cada um decide viver o seu papel, mesmo com tropeços, algo lindo acontece. Ele ama e o coração dela se derrete. Ela respeita e o coração dele desperta. O que parecia distante começa a se curar. O mundo diz que casamento é 50% para cada um. Deus diz, é 100% de cada lado. A gente dá não pelo que recebe, mas por quem a gente serve. E quando amor e respeito estão no centro disso tudo, aí sim o casamento floresce como Deus sonhou desde o começo. Sabe quando a gente decide viver o casamento não só com base no que sente, mas com base no que acredita? Quando a gente entende que amar e respeitar é uma obediência a Cristo, não só uma questão de emoção ou momento, algo muda. A casa deixa de ser só um lugar tranquilo. Ela se torna um lugar sagrado. E aí vem o ponto central de tudo isso. Cristo é o nosso modelo. Ele é a base. Ele é o exemplo mais verdadeiro de amor e respeito. E se a gente quiser mesmo entender o propósito de um casamento à luz da Bíblia, a gente precisa olhar para ele. Paulo, lá nas cartas, não fundamentou esse ensinamento em teorias psicológicas ou estudos sociais. Ele foi direto na teologia. Ele nos lembra que o casamento deve espelhar a relação entre Cristo e a igreja. E olha, esse amor de Cristo pela igreja não é só bonito no papel, não. É real, é concreto, é provado. Ele não esperou a gente merecer. Não amou só quando a gente estava certo ou fazendo tudo certinho, como diz Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor que vai na frente, amor que perdoa, amor que se entrega de verdade. Cristo deixou o céu, entrou no nosso mundo quebrado, carregou nossa vergonha, tomou sobre si nosso castigo. E tudo isso, não por fraqueza, mas por força. É esse tipo de amor que os maridos são chamados a viver.
Não é só prover ou proteger. É liderar com sacrifício, com humildade. É amar mesmo quando cansa, servir mesmo quando dá vontade de desistir. E quanto às esposas, a resposta da igreja a Cristo é o espelho. Não é uma postura de inferioridade, é uma escolha de confiança, de apoio, de respeito. Não porque o marido é perfeito, porque, sejamos honestos, nenhum de nós é, mas porque Deus é digno. Essa postura não diminui a mulher. Pelo contrário, ela valoriza, dá dignidade e também não enche o ego do homem. Pelo contrário, faz ele cair de joelhos, se reconhecer pequeno diante de uma missão tão grande. Quando os dois entendem isso, que não é uma briga por poder, mas um chamado, o casamento muda. Deixa de ser só uma convivência e vira um testemunho vivo, um reflexo do Evangelho, um espaço onde o amor e o respeito andam juntos, como um culto diário, uma pregação silenciosa. Só que, e aqui vem um alerta que a gente precisa levar a sério, esse modelo tem sido atacado, e não só pelas dificuldades do dia a dia, mas por um inimigo antigo que sempre teve como alvo a família. Desde o começo, desde que Deus desenhou o casamento, o diabo tenta distorcer, e ele nem chega com barulho, sabe? Não é com espada, é com dúvida. Foi assim no Éden. Será que Deus disse mesmo isso? Ele lança perguntas, planta desconfiança, e a gente continua escutando esse sussurro até hoje. Será que ainda faz sentido o marido liderar com amor? A esposa respeitar com confiança? Não é coisa ultrapassada? E esse é o plano: confundir os papéis, bagunçar a ordem. Se ele consegue tornar os homens passivos e as mulheres duras, se consegue inverter tudo, ele tira do casamento o poder que Deus colocou nele. Hoje, a cultura grita por independência, mas zomba da interdependência. Diz que submissão é fraqueza, que liderança é tóxica. Mas quer saber o que é realmente tóxico? A mentira de que podemos viver o casamento do nosso jeito, ignorando a estrutura de Deus. O perigo real está em achar que a gente sabe mais do que o Criador. E quando o amor vira algo condicional, baseado no "se você fizer, eu faço", a gente já começou a perder o que o casamento tem de mais sagrado: a entrega sem garantias. Às vezes, tudo começa com pequenas rachaduras. O respeito vira algo opcional, o amor depende do humor do dia. E quando a base começa a balançar, o relacionamento também. É aí que o inimigo encontra espaço. Ele adora a divisão. Ele sussurra no ouvido da esposa: "Por que respeitar alguém que não merece?" E sopra no coração do marido: "Por que amar com tanto esforço se ela nem nota?" E pronto, começa o ciclo: distância, silêncio, defesa, orgulho. Mas vamos lembrar de uma coisa: o inimigo não cria nada, ele só distorce. Ele não sabe amar, então tenta imitar. Ele não sabe construir, então tenta destruir. Só que tem uma coisa que ele teme de verdade: um homem que ama com o amor de Cristo e uma mulher que respeita com o coração cheio de fé. Um casamento que anda em sintonia com Deus é terreno firme demais para ele mexer. Não é à toa que logo depois de Paulo falar sobre casamento em Efésios 5, ele emenda com a armadura de Deus em Efésios 6. Ele sabia que isso tudo vai muito além de vida a dois. É batalha espiritual. Cada vez que você ama quando não dá vontade, cada palavra que você solta com respeito, mesmo cansado, cada oração sincera pelo seu casamento, tudo isso é resistência contra as trevas. E sabe qual é a verdade que o inimigo não quer que você descubra? Quando um homem ama como Jesus e uma mulher caminha com respeito e fé, o reino de Deus avança. As próximas gerações são marcadas, os filhos crescem cobertos de propósito. E o Evangelho é pregado não só em palavras, mas em atitudes, em vidas. Agora vamos falar sobre algo muito sério: redenção e restauração. Porque tem gente que, ao ouvir tudo isso, não sente esperança, sente dor.
Talvez o seu casamento hoje pareça mais um campo de batalha do que uma bênção. Talvez você tenha tentado amar e foi ignorado. Tentou respeitar e foi mal interpretada. Talvez você tenha enfrentado traição, silêncio, desconfiança, mágoas acumuladas por anos. E diante disso, tudo o que a gente falou aqui parece fora do seu alcance. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: nenhum casamento está longe demais das mãos de Deus. Nenhuma história é irreparável para aquele que redime. O mesmo Jesus que chamou Lázaro de volta da morte pode trazer vida de novo para dentro da sua casa. O Espírito Santo que transformou o caos em criação, ainda hoje transforma corações, restaura lares, traz paz onde só havia confusão. E Ele não faz isso com remendos. Deus reconstrói do zero, com base nova, firme, verdadeira. Mas precisa começar por algo: entrega. Tudo muda quando um dos dois, só um já é suficiente, decide parar de lutar para ter razão e começa a lutar para viver do jeito que Deus planejou. Amar e respeitar não é uma troca, é transformação. Quando o marido começa a amar, mesmo quando não se sente amado, o ambiente espiritual da casa começa a mudar. Quando a esposa escolhe respeitar mesmo sem se sentir valorizada, as muralhas começam a cair. E olha, nem sempre vai ser rápido. Obedecer, confiar, perseverar, nada disso costuma ser fácil. Mas o que Deus constrói é sempre mais sólido do que qualquer coisa feita na força do nosso braço. Existem milhares de histórias de casamentos que foram ao chão e foram erguidos de novo. Agora brilham como faróis de esperança. Homens que viviam ausentes, apáticos e que despertaram quando aprenderam a amar como Cristo ama. Mulheres feridas, fechadas, que foram curadas pela graça de Deus e pela escolha de respeitar, mesmo quando era difícil. Talvez hoje seu cônjuge não esteja disposto. Talvez você sinta que está lutando sozinho. Mesmo assim, sua obediência importa. Sua decisão de seguir o caminho de Deus faz diferença, porque Ele é fiel para regar cada semente plantada com lágrimas. Ele é o Deus das segundas chances, o Deus que ressuscita o que parecia morto. E quando um casamento se rende a Ele, quando o orgulho é deixado de lado, quando o perdão é liberado, o milagre começa. Sabe aquele momento em que, de repente, algo muda dentro de casa? Quando a gente decide parar de resistir e começa a abraçar o que Deus planejou para nossa família. Algo milagroso começa a acontecer. O lar ganha vida de novo. A história da família muda. Então, por favor, não acredite nessa mentira de que já é tarde demais. Se você ainda respira, ainda há tempo. Se você ainda tem fé, ainda existe um futuro. E o Deus que uniu vocês nesse compromisso sagrado ainda não terminou o que começou. Agora vem um chamado importante, um chamado para homens e mulheres caminharem como Deus planejou. Já falamos sobre amor, respeito, sobre o plano divino para o casamento e sobre como o inimigo tenta distorcer tudo isso. Mas, no fim das contas, não é só sobre o casamento em si. É sobre quem a gente está se tornando em Cristo. Homem de verdade, no padrão de Deus, não é aquele que só manda, que se esconde no silêncio ou que se impõe à força. É aquele que enfrenta a pressão com coragem, que lidera com amor, que sabe pedir perdão, que serve sem precisar de aplausos. Um homem que busca a direção de Deus antes de abrir a boca, que protege, provê e ora com o coração cheio da presença do céu. Um homem que entende, um dia vai prestar contas a Deus sobre como amou sua esposa. Isso é ser líder espiritual de verdade. E a mulher? A mulher segundo o coração de Deus não vive apagada nem submissa no sentido que o mundo inventou. Ela tem uma força santa e uma sabedoria que transforma tudo ao redor. Ela constrói seu lar com verdades eternas. Ela fala com firmeza e doçura, não porque é fraca, mas porque é forte o bastante para honrar.
Ela respeita, não porque o marido é perfeito, mas porque sua fé está firmada em Deus. Ela entende que submissão não é ser inferior. É confiar na ordem de Deus e caminhar com dignidade. O mundo já viu de tudo. Casamentos baseados em ego, em conveniência, em carência. Mas o que ele realmente precisa ver são alianças construídas em obediência. Precisa de homens que amam como Cristo amou. Precisa de mulheres que refletem a beleza da igreja, firme, sábia e cheia de fé. Não se trata de competição, nem de apontar erros. É sobre caminhar lado a lado, cada um cumprindo seu papel com alegria. Homens, o chamado de vocês é grande. É pesado, sim, mas vocês não estão sozinhos. Cristo vive em vocês. A mesma força que o tirou da morte habita aí dentro. Então levantem-se, mas não com orgulho, com propósito. Amem com coragem. Amem com sacrifício. Amem primeiro, sempre. Mulheres, a força de vocês não está escondida. Ela aparece na maneira como vocês honram, aconselham, oram, perseveram. Vocês têm uma voz que forma gerações, carregam uma influência que ninguém pode medir. Caminhem com graça, falem com amor, respeitem com a certeza de que Deus está no controle. Juntos, marido e mulher, deixam de ser apenas parceiros, se tornam testemunhas vivas de que o jeito de Deus funciona. E mais do que isso, é lindo, poderoso e vale cada esforço. Conclusão: amor e respeito. Esse é o plano original de Deus. Olha só o que a gente viu até aqui. Tudo começou com um versículo só. E de repente a gente mergulhou em verdades que atravessam toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Um versículo que não fala só sobre relacionamento, fala sobre eternidade. Cada um de vocês ame sua esposa como a si mesmo e a esposa respeite seu marido. Efésios. Deus não nos deu esse mandamento para pesar nossas costas. Ele nos deu para nos libertar, para restaurar aquilo que o pecado quebrou, para levantar casamentos que resistem ao tempo, para mostrar ao mundo um tipo de amor que não desiste, um tipo de respeito que não desaparece. Amar e respeitar não são apenas técnicas, são sagrados. Quando o marido anda como Cristo andou e a esposa se posiciona com a reverência da igreja, algo santo acontece. O céu toca a terra, lares viram refúgios, filhos crescem vendo o evangelho vivido, não só falado, e as pessoas ao redor começam a perceber: tem algo diferente nesse casamento, tem algo divino ali. Às vezes parece que o mundo lá fora grita mais alto do que a nossa fé consegue sussurrar. As vozes são muitas, distorcem o amor, zombam dos valores da Bíblia e confundem completamente o verdadeiro significado de respeito. Mas no meio de todo esse barulho, a palavra de Deus continua firme, imutável. Ela não nos chama para seguir a maré. Pelo contrário, nos convida a remar contra ela, a sermos diferentes, a vivermos alianças verdadeiras e não apenas relações moldadas pela cultura atual. A verdade é que a vida de verdade começa quando a gente aprende a se esvaziar de si mesmo. Quando deixamos de lado o eu mereço e começamos a viver o eu sirvo, é aí que Deus começa a agir com força total. Seja qual for a sua realidade hoje, se você é casado, está se preparando para casar, orando por um casamento ou ainda se curando de dores passadas, saiba que Deus te vê. Ele conhece o seu coração e Ele está te chamando para confiar mais uma vez. Acreditar que o plano dele continua sendo o melhor caminho, que ainda vale a pena. E que o Espírito dele ainda está agindo, mesmo quando tudo parece silencioso. Vamos escolher ser o tipo de gente que não só admira a verdade, mas que vive essa verdade todos os dias. Que não apenas decora versículos, mas caminha com eles como guia na vida. Homens que amam com coragem, mulheres que respeitam com fé. E juntos deixamos o mundo ver Jesus. Não apenas dentro das paredes da igreja, mas nas conversas à mesa, nos pedidos sinceros de perdão, nas cargas divididas e nas orações feitas de coração.
Isso aqui vai além de um simples conselho sobre casamento. É sobre viver com propósito. É sobre deixar um legado. É sobre obedecer, mesmo quando não é fácil. E descobrir que nessa obediência há uma alegria que o mundo não pode dar. A palavra de Deus é clara. O coração dele é cheio de bondade. E o plano dele para o seu relacionamento, se você estiver disposto a se render, não é apenas possível, é poderoso, é belo e é sagrado. E se essa mensagem falou com você de alguma forma, não guarda só para você. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um amigo, um casal, alguém que está precisando de esperança. E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Aqui a gente caminha junto, com fé, com propósito e com verdade. Que Deus abençoe sua vida e sua casa. Até o próximo vídeo.